Ele tem que dizer o que ele esperava do Felipe Luiz, né? O que ele esperava mais do Você Felipe tem Luiz? visto pouca variação do Felipe, por exemplo? Não, eu acho que ele Eu que tem vejo que dizer bastante o que ele variação. esperava. Não sou eu que Né? tenho que responder, nem você. Ele que tem que dizer o que ele esperava. Qual o repertório que ele esperava e que ele não vê. Entendeu? E outra coisa, Né? o Felipe Luiz está montando um time. Montando um time. E até sobre o Tite, não concordo que o Tite tenha sido monotático. Ontem mesmo eu tive um debate com um colega que falou: não, porque o Felipe Luiz, o Flamengo joga pressionando. Eu falei, cara, o Flamengo jogou pressionando com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, com o Paulo Souza e com o Tite. Ah, mas foram poucas vezes. Não estou dizendo se foram mais vezes, menos vezes, se foi isso, se foi aquilo. Essa é a natureza desse elenco do Flamengo: é marcar alto, se defender atacando. E o Jorge Jesus não inventou isso, gente. Ele é um técnico que gosta de jogar assim, mas ele não inventou isso, sabe? Que aí fica parecendo que o Jorge Jesus que inventou, que é uma maneira de endeusar, né? De tornar ainda mais, para virar mais viúva E do que só português. agora, com o Felipe Luiz, que é discípulo É, assumido dele, isso está isso. sendo retomado. E não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. O Flamengo jogou assim com outros treinadores. E não acho que o Tite tenha sido monotático. Não acho que não. Como é que o Flamengo jogou contra o Palmeiras na Copa do Brasil? E como é que jogou contra o Bahia, fora de casa? Completamente diferente. Diferente. Totalmente diferente. Como é que é monotático? Então acho que ele que tem que explicar o que ele esperava e que ele não está vendo. Aí a gente vai poder entender. Né? Um time que tem informação. Tem informação. O Pedro não jogou. O Cebolinha mal jogou. O Michael já se machucou. O De La Cruz só voltou agora. O Arrascaeta segue mal tecnicamente. Então, assim, é um processo ainda. Eu imagino que ele deve estar projetando esse time para chegar no ápice do meio do ano para frente. Do meio do ano para frente, para ele ter variações, ter diferentes maneiras de jogar. E outra coisa, monotático. Numa emergência no ano passado, ele montou a linha de 5, segurou o Corinthians dentro de Itaquera e classificou o Flamengo. Jogando desde os 27 minutos com um homem a menos. Como assim monotático? Desculpa, não entendo. Sabe? Então, ele que tem que explicar o que ele queria ver que ele não está vendo. Porque eu acho assim que esse imediatismo, e às vezes a torcida do Flamengo, parte dela, ela é uma soberba. Eu até alertei muito semana passada, coisa do Vasco. Cara, o Vasco fez 1-0, o Vasco não aguenta. E se o jogo ficasse ali 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, ia dar um medinho, não ia dar um medinho? Ah, ia dar medinho, né? Ia dar medinho. Mas estava muita gente já contando como morto. Cara, e se o juiz expulsasse o jogador do Flamengo? Teve Vasco pedindo expulsão do Bruno Henrique. Eu acho que ele não deu cotovelado, acho que ele bateu com o braço aqui no pescoço do João Vitor. Não fez o movimento da cotovelada. Tá? Acho que foi um lance mais acidental que outra coisa. Como ontem, por exemplo, teve um salto do jogador do Santos que acertou, foi quem? Foi o Carrilho, foi o Martínez, eu acho, do Corinthians. O cara ficou com o olho inchado, mas não deu cotovelada. Pulou, o rapaz lá, não lembro qual foi o jogador do Santos, pulou para cabecear a bola e o braço bateu, acontece. Como aquele pênalti que deram para o Atlético Goianiense na primeira rodada do Brasileiro passado, a favor do Flamengo, eu fui contra. Eu não achei que o rapaz queria acertar o Bruno Henrique. Ele saltou para cabecear, e o braço bateu. Uma coisa é a cotovelada, é o movimento. Você largar o braço na cara do sujeito, no pescoço, no peito, onde for. A outra, você faz o movimento normal e o braço bate. Acontece, cara. Isso pode acontecer até andando dentro de casa, entendeu? Você está andando, a pessoa não te vê passando, ela levanta o braço, pum, bate na tua cara. Pode acontecer dentro de casa. Num ônibus, no trem, no metrô. Ônibus cheio, não pode acontecer? Pode. Porque o cara quis te dar uma cotovelada, ainda mais no jogo de futebol. E eu acho que hoje o que está acontecendo. Ontem teve um peteleco, porra. Peteleco. O cara deu um peteleco no outro, veio o VAR, deu um cartão vermelho. Um peteleco. Cara, é demais isso. Sabe? Então, assim, qualquer movimento. E isso está estimulando esses atores canastrões. Como a gente viu ontem. O cara cai no chão, rola, parece que quebrou a perna, acerta o braço, bate aqui na altura do peito, o cara põe a mão no rosto e se joga no chão. Que os árbitros embarcam nesse teatro canhestro de jogador de futebol, tentando provocar uma expulsão do adversário com uma encenação. Mas vamos imaginar que tivesse expulsado, né, o Bruno Henrique. E aí? Se o VAR fosse o cara do peteleco, ele ia chamar o árbitro para dar o cartão. Expulsasse. 1-0 o Vasco, Flamengo com homem a menos no primeiro tempo. E aí? Podia ficar complicado. Podia acontecer o pior pro Flamengo ali. A gente não sabe o que ia acontecer. Mas antes do jogo, ninguém é força de expressão, claro. Muitos nem pensam na possibilidade. O Vasco já está morto, o Flamengo é o maior. Essa soberba é muito perigosa. Muito perigosa. É uma diferença entre você confiar no seu time, você ser otimista e você
ter essa soberba. E essa soberba é que faz com que o sujeito rotule um atleta que acabou de chegar, como o caso do Juninho, que nós não sabemos do que ele é capaz. A verdade é essa. Não sabemos do que ele é capaz, porque análises já foram feitas das suas atuações no ex-clube. Mas é um cenário diferente de jogar no Flamengo. A gente não sabe se ele vai ter... Não basta ter futebol. Futebol, personalidade, né? Outros predicados que ele não teve tempo de apresentar. E se o rapaz entrar agora no Fla-Flu e comer a bola? Que ele entra no segundo tempo, nem que seja titular, e faz um gol, o Flamengo vence, aí ele vira titular no outro jogo, faz o gol, aí vai ser bom. Aí não é mais bagre, né? E que também não dá para chamar de craque, tem que esperar. E também não vai ser craque. Isso eu tô falando. Exato. Exato. Essas coisas acontecem. Agora, a gente não tem, assim, eu não tenho opinião formada sobre ele. Porque o que eu vi foi muito pouco. O que eu já falei, inclusive quando ele perdeu o gol contra o Botafogo, eu falei isso, eu falei até aqui. Falei, olha, não dá para ficar perdendo esses gols assim, cara. O cara tá chegando, vem de um centro menor, né? Custou um dinheirinho ali que não é pouco, 5 milhões de euros, não é dinheiro desprezível. O Garro custou esse valor ao Corinthians, né? Então não foi dinheiro, não é que ele foi barato. Não foi mais caro, mas também não foi baratinho. Então o jogador que ele tem que dar uma resposta. Quando chega num clássico, cara a cara com o goleiro, o time campeão brasileiro, campeão da Libertadores, adversário, ele perde o gol, ruim, ele tem que fazer esse tipo de gol. Para quê? Até para ligar confiança, para esses torcedores não rotularem como o Bagre, para ele tomar vaia, de repente, no Maracanã, quando cometer um erro. Então tem que estar mais frio, mais tranquilo, mas é uma crítica pontual. Não estou dizendo que ele não serve, não tem opinião formada. Não tem essa pretensão. Eu não consigo avaliar um jogador em tão pouco tempo. Tão pouco tempo. E, coitado, se machucou, tem que esperar ele voltar, para te ter uma ideia, ver se do que ele é capaz, e aí seguir. O Luiz Araújo, havia uma certa cisma porque ele veio da MLS. Eu tenho realmente, eu tenho inclusive uma cisma com a MLS. Mas não vou achar que todo mundo que joga lá é ruim. Não é isso. Não se trata disso. Assim, o campeonato em si eu acho um pouco competitivo. A gente vê os jogos, os gols, o time do Messi. Mas, enfim, mas ele veio, se adaptou e virou um jogador. Hoje o Luiz Araújo está pedindo passagem. Ele tem que jogar no time do Flamengo. Ele tem que jogar. Eu acho que até por isso que eu acho que se por acaso o Bruno Henrique não jogar, como não deve jogar, vai ser Plata mais como atacante, eventualmente a Arrascaeta podendo se projetar ali e o Luiz Araújo jogando na vaga do Bruno Henrique. Eu acho até que é a melhor saída. Pode ser a melhor saída, inclusive. O cara que entrega mais, participa do jogo sem bola e tem essa virtude que falta ao Flamengo. É o chuta-chuta. Abriu, chutou. Não tem conversa com ele. Ao contrário do Gerson, né? Que, como diz o André saiu, quando ele voltar, ele pode falar a frase dele, que é muito boa. Espera ele voltar, ele pode falar qual a frase dele. O que é preciso para o Gerson chutar a bola no gol? Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.